Muito bem, meus queridos alunos do ensino confirmatório. Então, retomando as aulas, depois de uma semana em que eu estive de férias e outra semana que foi em função do Conselho Distrital e também Conselho Diretor. E agora, então, essa semana as coisas aos poucos voltando à normalidade, nós vamos prosseguir com o nosso propósito, a nossa análise dos livros do Antigo Testamento. Terminamos o livro de Juízes, estamos no período dos juízes, em que Israel era governada por juízes, e agora nós vamos para o livro de Ruth. Então você abra o livro de Ruth, nós vamos olhar então o conteúdo, a mensagem deste livro, desta obra que compõe evidentemente a Bíblia, a Palavra de Deus. Perfeito? Como sempre fazemos, começamos com oração. Querido e santo Deus, obrigado por mais um dia de nossas vidas, obrigado também por mais um momento de estudarmos a Tua Santa Palavra neste dia, olhando o livro de Ruth. Obrigado, Senhor, abençoa por esse momento, abençoa nossa aula, o nosso momento de reflexão. Em nome de Jesus, Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá então, você já deve ter aberto o livro de Ruth. Ruth é um livro bem curtinho, tem só 4 capítulos. E, em primeiro lugar, é importante que se diga em que momento que Ruth é escrito, Ruth é escrito no período em que Israel era governado por juízes, ou seja, a tomada da terra de Israel já aconteceu. Isso nós vimos lá no livro de Josué. No livro de Juízes, então, foi estabelecida a divisão entre as tribos e tudo mais, mas Juízes nos chama a atenção que em Israel não havia um rei, não havia uma monarquia. É nesse período que o livro de Ruth é escrito. E o capítulo 1, versículo 1, ele vai denotar, ele vai caracterizar essa verdade que eu acabei de dizer. Diz assim: no tempo em que Israel era governado por juízes. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E aí vem toda a história de Ruth. Tá? Então, resumindo, o que aconteceu? Havia um homem chamado Elimeleque. Ele é israelita. Elimeleque. Ele é casado com a Noemi. E aí esse casal vão ter 2 filhos, Malom e Quilion. Está tudo ali no começo do capítulo 1. O que vai acontecer com essa família? Com Elimeleque, com a Noemi, o Malom e a Quilion. Bom, eles vão sair da terra de Israel e vão para a terra de Moabe, está no versículo 2. Moabe fica do lado leste, do Rio Jordão. Então, se você olha o Rio Jordão, do lado leste, mais abaixo, no contorno do Mar Morto. É ali que é a região dos Moabitas e a região dos Amonitas. Então, o Elimeleque, a Noemi, o Malom e o Quilion, eles saem da terra de Israel e vão para a terra de Moabe. Por quê? Por causa de melhores perspectivas de vida, melhores colheitas e assim por diante. Muito bom. Importante dizer que o Elimeleque e a Noemi, eles eram de uma terra bastante conhecida, que é o povoado perto de Belém de Judá. O que aconteceu lá em Belém, lá no Novo Testamento? Você sabe, Então é importante fazer essas conexões com o texto bíblico, perfeito? Muito bem, o Malom e o Quilion, eles vão casar com moças moabitas, com moças daquela região de Moabe. O nome delas é Ruth e o outro é Orfa. Ruth e Orfa. E aí vai começar as tragédias, Por quê? Porque, em primeiro lugar, o marido da Noemi, o Elimeleque, ele vai morrer. Morreu.
O texto não diz do quê. Depois de 10 anos que eles estavam na terra de Moabe, trabalhando, plantando, colhendo, né, o Elimeleque morre. Em seguida morrem os 2 filhos, o Malom e o Quilion. Vejam, ficam 3 viúvas, a Noemi, a Ruth e a Orfa. E aí que vai acontecer? A Noemi, ela vai compreender que na sua terra Deus tem abençoado o povo com boas colheitas, com boas plantações, e ela vai fazer planos, então vai desejar voltar de Moabe para a sua terra, para a terra de Belém, né? Belém Efrata. Mas nessa situação toda vai acontecer o problema envolvendo as 2 filhas, as 2 noras, né? A Ruth e a Orfa. A Orfa vai aceitar, ela vai ficar ali na terra de Moabe, vivendo com seus familiares, com o seu povo, que não é o povo de Israel. A Ruth não. A Ruth vai dizer, não, eu vou acompanhar a senhora de volta, pois eu vi toda a dedicação, toda a fé no Deus verdadeiro, Deus triuno, que o Elimeleque, que a senhora e os seus filhos tinham, e é por isso que eu vou acompanhá-la, então, de volta para a terra de Belém. Olhem no capítulo 1, versículo 16, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Então vejam que a Ruth, ela deseja então acompanhar a sogra, a Noemi, no retorno de Moabe para a terra de Belém. Chegando em Belém, vai entrar em cena, capítulo 2, um personagem chamado Boaz. E talvez você se pergunte assim, por que essa história é importante? Lá no último capítulo, no último versículo, vai nos dar uma pista. Por quê? Porque vai aparecer os personagens Obed e Jessé. Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi. Então vejam, o grande rei Davi, ele vem da genealogia, da descendência, da raiz histórica da qual esse livro aqui trata. O rei Davi, e aí nós sabemos lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, que Jesus, humanamente falando, ele é da raiz, da genealogia, da família de Davi, ok? Então, a história de Noemi, a história de Ruth tem a ver com o rei Davi e que depois vai ter a ver com o nascimento de Jesus. Muito bem, no capítulo 2 vai nos mostrar então que a Ruth, ela vai catar espigas, é um trabalho humilhante, né? Ela vai buscar espigas, vai catar espigas para matar a fome dela e da sogra, junto com esse rapaz aí, nas terras desse rapaz, o Boaz. O Boaz vai se interessar por ela, o Boaz, ele vai ver que a Ruth, embora sendo estrangeira, moabita, ela é uma moça de fé, é uma moça que crê no Deus triuno, né? E que tem os princípios de uma fé no Deus verdadeiro, e por isso vai acontecer aquilo que o capítulo 3 nos relata. Ou seja, o Boaz, ele vai pretender, ele vai fazer um plano para casar com a Ruth. Ele era solteiro, ele não tinha nenhum tipo de impedimento que casasse com a moça, até mesmo porque ela era viúva, né? A Ruth era viúva de um daqueles 2 filhos, da Noemi e do Elimeleque. Então, prescritos todos as fórmulas legais, aí respeitadas as fórmulas legais, o Boaz, ele vai casar com a Ruth, né? Isso está no capítulo 4, e
casando com a Ruth, então, vai nascer um filho, né? E esse filho se chama Obed. O capítulo 4, versículo 16. Nasceu um filho para Noemi. Na verdade, não era filho dela, era neto. Mas o contexto a gente entende, né? Aquela avó, ela amava essa criança como se fosse filho do seu próprio filho, tal a fidelidade, a retidão apresentada pela Ruth, a moabita. Então, a Ruth, né, e o Boaz vão ter um filho, capítulo 4, versículo 16, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Então, o Obed, que é filho da Ruth, a moabita, ele vai ser o avô do rei Davi. Esta é, resumidamente, a história do livro de Ruth. Como eu falei, é um livro extremamente curto, são só 4 capítulos, e gostaria muito que você lesse na íntegra, então, o livro de Ruth. Em seguida também já vou mandar exercícios através do Google Forms, para que você resolva, então, e envie o questionário. Perfeito? Ainda as aulas de doutrina, elas não estão permitidas pelo poder público de Santa Catarina e do município de Jaraguá do Sul. Há uma tendência nada oficial, de que até o final do ano, então, as aulas regulares possam voltar. Essa é uma informação advinda da própria administração municipal aqui de Jaraguá do Sul. E o princípio adotado pela diretoria da comunidade é o seguinte: quando voltar às aulas na escola, seja na escola municipal ou escola estadual, neste momento também vamos retornar com as aulas presenciais dentro do ensino confirmatório, ok? Eu sei que às vezes se torna um pouco desagradável essa aula remota, né? Um vídeo, responder questões e tal. Legal é quando a gente pode conversar, quando vocês podem fazer as perguntas e o pastor pode respondê-las, mas nesse momento ainda não temos autonomia, nem liberdade para fazer as aulas presenciais. Perfeito? Espero que vocês compreendam. Eu sei que alguns andaram ligando, cobrando isso, mas infelizmente a gente não pode passar por cima da determinação, então, das regras, especialmente da vigilância sanitária aqui de Jaraguá do Sul, ok? Grande abraço, até a próxima semana, quando vamos começar então o livro de Samuel, 1 Samuel, tá bom? Grande abraço a todos.